Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do nosso Matemática e Companhia para mais uma aula importante na continuação das nossas resoluções das questões do Agente Penitenciário de Santa Catarina 2019. Agora, nesse vídeo, nós vamos resolver, então, 6 questões restantes. Lembrando que essas questões elas constam como questões de raciocínio lógico, mas muitas questões de raciocínio lógico não apresentam só raciocínio lógico proposicional, elas apresentam também questões de matemática, principalmente relacionadas a conjuntos e análise combinatória, ok? Então, por isso que nós vamos encontrar também ao longo desse vídeo algumas questões envolvendo esses assuntos. Antes de começar também eu quero pedir para você não esquecer de nos seguir nas redes sociais, lá no nosso Facebook, do Matemática e CIA, ok? Tá aparecendo aí para você na tela. E também no nosso Instagram, @Matemática e CIA, beleza? Vamos agora então ao que interessa, vamos responder a nossa primeira questão desse vídeo. Essa primeira questão ela parece um pouquinho longa, mas eu vou te lembrar também que se você trabalhar com a organização, com certeza ela fica muito fácil de ser resolvida. Então acompanha comigo, já destacando algumas partes principais aqui do texto. Primeira questão diz assim: uma empresa conta com 600 funcionários. Então nós já temos aqui o total, 600 funcionários, sendo metade homens e metade mulheres. Destes, ou seja, está falando do geral, destes 380 passam mais de 2 horas na internet e 308 caminham para o trabalho. Ainda desse total, 250 passam mais de 2 horas por dia na internet e também caminham para o trabalho, ok? Agora, entre somente as mulheres, então cabe, também destacar essa parte. Entre as mulheres, 150 passam mais de 2 horas na internet, 100 caminham para o trabalho e 50 passam mais de 2 horas na internet e caminham para o trabalho, ok? Ao mesmo tempo. Então, essas últimas 50 fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Logo, o número de homens, então nós queremos saber na questão o número de homens nessa empresa que não passam mais de 2 horas na internet, ou seja, não passa mais de 2 horas na internet e também não caminha para o trabalho. Para organizar essa questão, vamos começar anotando então esses dados principais. Vamos lembrar? O número de homens, então, 300 homens e o número de mulheres também 300, ok? Mas para organizar melhor, com certeza, eu vou mostrar aqui para você na continuidade uma tabela. Então, do total de pessoas que nós temos, são 600 pessoas, ok? Dessas 600 pessoas, 300 são mulheres, 300 são homens. Então, do geral, tá? Desse total de pessoas, vamos lá, 380 passa mais de 2 horas por dia na internet e 308 caminha para o trabalho. Então tá aqui, ó. Vamos colocar exatamente nesses lugares, tá vendo, ó? 2 horas de internet, caminham para o trabalho e fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Então volto ali na questão. 380 vão passar mais de 2 horas na internet. Então vamos lá. 380 mais de 2 horas por dia na internet. 308 caminham para o trabalho, beleza? E ali está dizendo também que 250 passam mais de 2 horas e caminham. Então aqui nós temos 250. Tudo dentro desse total. Agora, na sequência do texto, só vamos pegar a parte do entre as mulheres, ok? Então, entre as mulheres, só das mulheres, 150 passam mais de 2 horas na internet e 100 caminham pro trabalho. Então, 150 e 100. Vamos colocar aqui, ó, 150 e 100. E temos uma quantidade de mulheres que faz as duas coisas ao mesmo tempo, que são 50, beleza? Então, anotamos aqui essas 50. Agora, com esses dados, a gente já consegue saber o quê? O número de homens. Por exemplo, de um total de 380 pessoas que ficam mais de 2 horas, 150 são mulheres. Então, para saber a quantidade dos homens, é só subtrair 380 menos 150, beleza? Então, 0 menos 0,
8 menos 5 e 3 menos 1. 230 homens passam mais de 2 horas por dia na internet. Agora, quantos homens caminham para o serviço? 308 menos 100. Então, subtraímos 8, 0 menos 0 e 3 menos 1, 2, 208. Quantos homens passam mais de 2 horas e também caminham ao mesmo tempo? Nós teríamos, então, fazendo a subtração, 200 homens. Beleza? Como nós só queremos saber o número de homens, então agora nós vamos fazer um conjunto, ou melhor, 2 conjuntos. O conjunto de homens, que passa mais de 2 horas na internet, vou colocar aqui, né? O conjunto dos homens, certo? E o conjunto dos homens que caminha. Observa que eu estou colocando aqui um espaço em comum. Por quê? Porque existem homens que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. E é por aqui que nós vamos começar. Nós vamos começar por esse 200, beleza? Então, 200 passam mais de 2 horas por dia e caminham para o serviço. Como eu tenho nesse círculo aqui, ó, o relativo a 2 horas de internet, e eu já tenho 200 dentro desse espaço, então para completar esse 230, falta só 30, beleza? E esses 208 aqui que caminham, só 8. São 300 homens ao todo. Então, se eu fizer esse cálculo certinho, somando os 3 pedaços aqui, nós temos 238. Então, do total de homens que é 300 menos 238, vai dar a quantidade de homens que não fazem nada disso. Ou seja, nós vamos ter que fazer, né? 0 não pode tirar 8, então fica 10 menos 8. Aqui fica 9 e aqui fica 2, beleza? Então, vamos lá. 10 menos 8, 2, ok? 9 menos 3, 6. E 2 menos 2, 0. Quer dizer que 62 homens não ficam mais de 2 horas na internet e nem caminham para o trabalho. Analisando as alternativas, nós temos ali a letra C, que indica o quê? Que a quantidade de homens é maior do que 60 e menor do que 65, beleza? Vamos então agora ver a nossa próxima questão. Considere 12 pontos distintos determinados sobre os lados de um triângulo, de maneira que, sobre cada lado, encontram-se 4 destes pontos e nenhum encontra-se nos vértices do triângulo. Portanto, o número máximo de retas determinadas por esses pontos é... Então, vamos analisar bem a situação. Primeiro, essa aqui é uma questão de análise combinatória. Por quê? Porque aqui eu quero saber quantas possibilidades eu tenho de formar alguma coisa. Só que eu não tenho a necessidade de contar uma por uma dessas possibilidades. Eu não quero enumerar uma por uma delas. Eu quero chegar a um número, chegar a um determinado valor, sem a necessidade de ficar analisando situação por situação, beleza? Então, para isso, veja que nós temos 12 pontos sobre um triângulo e nenhum deles encontra-se no vértice. Então, vou colocar aqui o desenho de um triângulo. Exatamente, ó, em cada lado nós vamos colocar 4 pontos. Então, vamos lá. 4 pontos no primeiro lado, ok? E aqui eu tenho também, ó, 4 pontos aqui embaixo, no lado de baixo, e 4 pontos aqui no terceiro lado desse triângulo. Podia espalhar de qualquer jeito, desde que eles não fiquem no vértice, ok? Para isso, o que eu vou pensar? Olha só como é bem fácil essa questão, é só você pensar com muita calma. Se eu pegar um desses pontos aqui aleatoriamente, cada um desses pontos aqui, ó, eu vou poder ligar, porque para ter uma reta, só para lembrar isso, né? Para formar uma reta, eu preciso exatamente de 2 pontos. Isso é muito importante você lembrar. Então, conhecimento básico aí de geometria, né? Para uma reta, eu preciso sempre de 2 pontos. Então, se eu tenho aqui um ponto que eu vou chamar de ponto A e quero ligar ao ponto B, eu tenho uma reta, certo? Então, vamos pensar assim, né? Eu tenho do A para o B, do A para o C, do A para o D, do A para o E. Enfim, eu tenho, então, essas possibilidades. Eu vou já direto ao ponto. Pegando cada um desses 4 pontos aqui embaixo, eu tenho um total de 8 pontos aqui na volta, certo? Então, para cada um desses 4 pontos aqui embaixo, onde eu circulei, eu tenho 8 possibilidades. Então, por isso, 4 vezes 8 dariam 32 retas. Fechou? Agora, pensa comigo.
eu já fiz 32 retas sem a necessidade de contar uma por uma, só ligando esses pontos aqui, que estão na parte de baixo, com os pontos das laterais. Agora eu vou pegar, por exemplo, esses pontos aqui das laterais e formar retas com esse terceiro lado aqui, ó. Então, para cada um desses 4 pontos, eu tenho outras 4 possibilidades, que estão aqui do outro lado, certo? Então, isso já me daria também 16 retas, ok? Só que nós não podemos esquecer, e aí vem a pegadinha dessa questão, né? 32 mais 16 dá 48. Só que eu não posso esquecer que eu ainda posso formar aqui, ó, uma reta embaixo, uma na lateral, uma embaixo e uma na terceira lateral. Então, ao todo, nós ainda temos mais 3 retas, que vai dar 51 retas que eu poderia formar. Olhando para as nossas alternativas, nós temos ali que seria o quê? Exatamente maior do que 50. Se eu me esquecesse, por alguma ironia do destino, de somar essas 3 retas, daria a letra D, que seria uma alternativa errada. Então veja que para cada raciocínio errado, existe uma alternativa correta. Eu sempre digo essa frase, mas é muito importante lembrar isso na hora de uma prova, porque uma questão ela pode te jogar lá em cima ou pode te jogar lá embaixo, porque são muitos concorrentes numa prova de concurso. Então quero lembrar também com você isso, beleza? Quero que você deixe nos teus comentários aí o que tá achando dessas questões, não esquece. E agora a gente vai resolver a próxima questão. Um cantor decide compor uma música para homenagear 2 pessoas. O nome das 2 pessoas homenageadas é escolhido aleatoriamente, veja bem essa palavra, aleatoriamente, entre uma lista com 14 nomes masculinos e 16 nomes femininos, todos diferentes. Portanto, a probabilidade de os nomes escolhidos serem ambos masculinos é. Então, questãozinha de probabilidade é uma questão muito, mas muito recorrente em concursos públicos. Então, vamos lá. Vamos entender basicamente o que é probabilidade? Probabilidade é aquilo que eu quero que aconteça, eu sempre digo isso. Probabilidade é a divisão daquilo que eu quero que aconteça pela quantidade total de possibilidades, certo? O que eu quero nesse caso? Eu quero saber a probabilidade de escolher 2 nomes masculinos. Então, para isso, olha o que nós vamos fazer. Preste bem atenção. Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aqui a probabilidade de escolher o primeiro nome masculino, ok? Então, a probabilidade de escolher o primeiro nome masculino seria de 14, que é a quantidade de nomes masculinos que nós temos, dividido por 30, que é o nosso total. Só que eu quero escolher o primeiro e o segundo nome masculino. Esse E é muito importante porque ele vai indicar a operação que eu vou fazer com o segundo nome masculino, ok? Então, esse E vai indicar uma multiplicação. Então, por causa disso, qual é a probabilidade que eu tenho de escolher o segundo nome masculino? Vai ser de 13. Por quê? Porque o primeiro nome escolhido já foi masculino. Então, sobraram 13 para um total de 29. Ok? Então, seria 14 para 30 vezes 13 para 29. Para ficar mais fácil essa multiplicação de fração, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar o 14 e o 30 por 2, que ficaria 7 sobre 15. E isso vai tornar mais fácil a nossa multiplicação de 2 frações, beleza? Então, fazendo isso, nós faríamos 7 vezes 13, sempre multiplicação em linha reta. 7 vezes 13, 91. Sobre 15 vezes 29. Então, como é que ficaria exatamente essa conta? 15 vezes 29, 435. Beleza? Armei a conta ali, 435. Fechou? Agora vem o grande problema, transformar isso em porcentagem. Como que eu vou fazer? E aí eu vou te mostrar o macete. O macete de transformar essa fração em porcentagem é olhar para baixo. Primeiro eu vou olhar as alternativas aqui. Você está vendo que as alternativas não me dão um valor exato? Então a gente não precisa, nesse caso, achar um valor exato. Em muitas questões de concurso a gente fica arrancando os cabelos para tentar achar o valor exato. Não precisa. Então, vou te dar a ideia. Pensa assim, o 435
é o nosso 100%, é o nosso total, ok? E aí eu vou te dar algumas dicas que já tem alguns vídeos nossos aqui no canal sobre isso. Por exemplo, se eu quero saber exatamente quanto que é 1%, o que eu faço? Eu vou deslocar essa vírgula duas casas. Ao invés de ser 435, ficaria 4,35, é 1%. Se eu quiser saber 10%, eu só vou deslocar uma casa, vírgula, que seria 43,5. Então isso me daria 10%. Por que eu estou fazendo isso? Olha bem agora. 43,5 seria 10%. Quanto seria 20%? 20% com certeza é o dobro. Então 20%, usando a lógica, daria o dobro de 43,5. 20% dá 87. Nós temos 91, certo? Se eu pensar um pouquinho, ó, 87 dá 20%. Presta bem atenção. Se eu somar 4 e 35, já dá os 91 que eu tenho ali, certo? Daria 91 e 35. Então, 91 é aproximadamente 20%. Pouquinho mais de 20%. Não chega a 21%. Então, isso é aproximado, veja, é aproximadamente 21%. Se eu olhar as alternativas, agora fica muito fácil. E eu não precisei fazer todo um cálculo rebuscado aqui. Olhando para as nossas alternativas, o que nós temos? A letra B, maior do que 20% e menor do que 22,5%. Viu como fica fácil? É só você prestar atenção na matemática básica, nos cálculos simples de matemática que podem te ajudar numa prova como essa de raciocínio lógico, beleza? Deixa teus comentários sobre essa questão, espero que você tenha entendido e vamos para a próxima. Assinale a alternativa logicamente equivalente à afirmação. Se Rafael é meigo e Beatriz é pontual, então João não é alto ou Ana é leal. Esse tipo de questão é uma das que mais aparece em provas de raciocínio lógico. Equivalência, principalmente esse tipo de equivalência relacionada a uma condicional, que é o que nós temos aqui. Olha bem para essa frase, presta bem atenção. Ela já começa a frase com a condicional se e no meio dela nós temos o então. Por causa disso, essa nossa afirmação ela é separada em duas partes. Na verdade, eu tenho quantas ideias aqui nessa frase? Eu tenho 4 ideias. Eu tenho 4 proposições simples que formam uma proposição composta. Só nessa primeira parte aqui, ó, Rafael é meigo, já é uma ideia. Beatriz é pontual, uma outra ideia, é uma outra proposição. Aqui do outro lado eu tenho João não é alto e aqui eu tenho Ana é leal. Já são outras duas proposições. E vejam que cada uma delas, elas são relacionadas através de conectivos e conectivo ou. O que nós vamos fazer? Para a gente não embaralhar a nossa visão na hora de resolver essa questão, nós vamos escrever esta frase em linguagem simbólica. Primeiro, a frase principal, ela é uma condicional. Então nós vamos escrever usando o símbolo da condicional, que é uma seta. Se, então, é representado por essa seta aqui, ó. Tudo que está antes do então é a primeira parte. Por exemplo, Rafael é meigo. Vou escrever usando só uma letra relacionada a essa frase. Só que aqui eu já vou usar, por exemplo, o predicado do Rafael, a qualidade, né? Ou melhor, vamos dizer assim, né? A gente costuma chamar na língua portuguesa isso de adjetivo. Aqui eu não vou entrar no mérito, tá certo? Mas vamos lá, Rafael é meigo, então eu vou representar por RM. Então, se Rafael é meigo e, que é um conectivo lógico representado pelo acento circunflexo, é a nossa, no caso, conjunção, o E. Beatriz é pontual, BP. Então essa é a primeira parte. Vou colocar aqui entre parênteses, porque nós temos uma proposição composta, já na primeira parte da nossa proposição geral. Então, João não é alto. Observe que aqui eu tenho uma negação. Já vou colocar aqui o símbolo da negação. João não é alto, é um tio. J de João, João não é alto. Ou, que é uma disjunção representada
pelo Vzinho, né, o oposto ali do acento circunflexo, do E. Ana é leal. Quando aparece esse tipo de questão, que é a equivalência de uma condicional, a mais comum é inverter a nossa condicional, a ordem que ela se encontra. Por exemplo, essa primeira parte aqui, ela vai para o segundo lugar. Essa primeira parte, ela vai para o segundo lugar. Nós vamos manter a condicional, certo? Mantém, mas nós vamos inverter. Vamos colocar aqui, ó. Rafael é meigo e Beatriz é pontual. Agora, quem estava na segunda parte vem para o início, certo? João não é alto ou Ana é leal. Além de inverter, agora nós vamos fazer a segunda etapa, que é negar os dois lados da proposição. Nós vamos negar as duas partes. E aqui nós vamos fazer uma operação, olha só. Negação da negação. Vai ficar, no caso, João é alto, porque duas negações se anulam. O ou vai virar e. Então, fica João é alto e Ana não é leal, porque Ana não tinha negação. Então, agora ela passa a ter uma negação. Então, certo? O que vai acontecer aqui, ó? Rafael não é meigo. O E vai virar ou. E aí nós vamos negar também essa outra proposição. No caso seria Beatriz não é pontual, certo? E agora nós vamos ler as alternativas que indicariam essa frase. Acompanha comigo, ó. Olha como é que ficou. João é se, né? Vamos colocar lá do início. Se João é alto e Ana não é leal, então Rafael não é meigo ou Beatriz não é pontual. Vamos olhar as alternativas. Olhando as alternativas, nós vemos que todas elas começam com Ana na frente. Então o que eu vou fazer? A única coisa que eu vou fazer ali é trocar a ordem da Ana e do João. Então vamos voltar aqui e trocar a ordem. Só a ordem. Mas veja que exatamente esse conectivo se mantém. Então ficaria Ana não é leal, certo? E João é alto. Então o nosso começo fica se Ana é leal e João é alto, então, vamos lá. Se Ana é leal e João é alto. Se Ana não é leal e João é alto. Olha só, aqui já tem ou no meio, então essas duas primeiras estão fora. Nós estamos entre a letra C, se Ana não é leal e João é alto, certo? Então, Rafael não é meigo, está certíssimo, ok? Então, Rafael não é meigo. Só que agora tem esse detalhe. Qual é o conectivo que eu tenho aqui, ó? É o ou. Então, Rafael não é meigo ou Beatriz não é pontual. Então, veja que a única que satisfaz essa condição é a letra C. Então, ela é a nossa alternativa correta. Essa questão era um pouquinho comprida nesta prova. Mas na maioria das situações, ela é muito curta e ela é bem objetiva. Mas presta atenção que isso é muito comum aparecer nas provas de concurso. Independente da banca, quando fala raciocínio lógico, é quase certo que vai cair ou negação de proposição ou uma equivalência, ok? Então, se você tem alguma dúvida sobre essa questão, ou se você gostou, o que você achou dela, deixa nos comentários aí que nós vamos responder também, beleza? E agora nós vamos para a nossa próxima questão. Uma criança tranca sua bicicleta em um poste com 2 cadeados, com senha. Cada senha é constituída de 3 algarismos distintos, então presta bem atenção nesse detalhe. 3 algarismos distintos, escolhidos entre 0, 1, 2, 3 e 4. Porém, as senhas podem se repetir. Ao tentar destrancar sua bicicleta, ela nota que esqueceu as senhas. Considerando que uma tentativa consiste em escolher 2 senhas simultaneamente. Então, cada tentativa, veja bem, é a escolha de 2 senhas ao mesmo tempo, ok? Simultaneamente.
e que a bicicleta só estará destrancada se as duas senhas estiverem corretas simultaneamente. Temos que o número máximo de tentativas diferentes necessárias para destrancar a bicicleta é. Então presta atenção que essa questão é de análise combinatória. Ela fala sobre o princípio da contagem, ou seja, nós podemos calcular quantas possibilidades nós temos para essa situação, sem a necessidade de ficar contando uma por uma. Como resolver essa situação? Vamos lá. Eu tenho que escolher 3 algarismos distintos, então vamos à resolução. Eu tenho que escolher 3 algarismos, certo? Diferentes dos números de 1 a 4. Então, 3 algarismos distintos, 0, 1, 2, 3 e 4, ok? Eu tenho o cadeado número 1 e eu tenho o cadeado número 2. Vamos pensar quantas possibilidades de senha eu tenho para o cadeado número 1? Veja que aqui eu estou falando em possibilidades. Então, para o cadeado número 1, eu tenho que escolher 3 números para senha. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o primeiro número? Eu tenho 5 possibilidades, porque qualquer um destes 5 algarismos pode ser escolhido. Só que para a segunda possibilidade, eu só tenho 4 possibilidades, porque são algarismos distintos. E eu tenho 3 para a terceira. E eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar essas possibilidades, porque eu tenho a primeira, a segunda e a terceira escolha. Veja que sempre o E, ele caracteriza uma multiplicação, ok? Isso é uma regra, é uma técnica, é um macete para o raciocínio lógico. Então, só para o primeiro cadeado, nós temos 60 possibilidades, certo? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 possibilidades. Para o cadeado número 2, nós vamos ter exatamente essas mesmas possibilidades, porque segundo o problema, as senhas elas podem se repetir. Então nós temos as mesmas 60 possibilidades. Mas o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que destrancar ao mesmo tempo os 2 cadeados. Ou seja, eu vou destrancar o cadeado número 1 e o número 2. Então nós vamos pegar esses 2 resultados aqui e multiplicar para saber quantas possibilidades nós temos para conseguir abrir esse cadeado. Então eu tenho 60 possibilidades para o primeiro cadeado, vezes 60 para o segundo. 6 vezes 6, 36, e os 2 zeros acompanham a minha resposta. Então nós temos 3.600 possibilidades para destrancar esse cadeado. Agora, analisando as nossas alternativas, olha que engraçado. Nós temos ali menos de 500, mais de 500 e menos de 525. Aí ele começa a colocar pedaço por pedaço das alternativas. Como deu um número bem grande, que é 3.600, com certeza a alternativa correta é a letra E. Mais de 575 possibilidades. Nós temos um número máximo de 3.600 para ser mais exato, ou seja, mais de 575, beleza? Essa era uma questão rápida, mas que exige muito a sua interpretação, certo? Então, fica ligado nela, qualquer dúvida, não esquece de comentar aqui também, nós queremos saber a tua opinião sobre ela. E lembrando, né, que preparação para concurso público é sempre a questão de interpretação, é uma questão de leitura, é uma questão de investimento de tempo nas questões. E agora nós vamos resolver a nossa última questão. No saguão de um aeroporto, 200 pessoas foram entrevistadas, olha só, sobre o meio de transporte utilizado para chegar ao aeroporto. Entre os entrevistados, 80 declararam ter utilizado ônibus, 46 declararam ter utilizado táxi e 22 declararam ter utilizado tanto ônibus quanto táxi. Logo, o número de pessoas entrevistadas que não utilizaram nem ônibus nem táxi para chegar ao aeroporto é. Então, essa questão aqui é uma questão que eu já posso classificá-la como uma questão simples na área de concurso público. Ela envolve operações com conjuntos, mas veja que é necessário uma boa leitura e uma boa interpretação para resolver. Então vamos começar tirando os dados desse problema.
Primeiro, total de pessoas, é importante, já forneceu essa informação. Nós temos ali 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, 80 vão de ônibus para o aeroporto, certo? Bom, nós temos ali 46 que vão de táxi. Então, vou colocar aqui táxi, né, para diferenciar um pouquinho do total. 46. E agora observa aqui, 22 pessoas vão de ônibus e táxi. Então, vamos colocar ali 22 pessoas. Para resolver melhor essa questão, o que nós vamos fazer? Nós vamos representar esses dados usando diagramas. É muito mais rápido e prático para a resolução desse problema, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui exatamente dois conjuntos. O conjunto das pessoas que vão de ônibus, está aqui um diagrama indicando as pessoas que vão de ônibus, e aqui um outro conjunto, as pessoas que vão de táxi. Observa que eu coloquei os dois juntos ali com espaço em comum, porque tem pessoas que vão tanto de ônibus quanto de táxi. Usam os dois meios de transporte. E é exatamente por ele que eu vou começar. Então observa comigo que aqui, ó, nós vamos pegar exatamente esses 22 que vão de ônibus e táxi ao mesmo tempo. Então vamos começar aqui com essas 22 pessoas, beleza? Agora presta bem atenção comigo. Nós temos 80 que vão de ônibus, só que dentro dessas 80 já estão as 22 que vão de táxi, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui nesse espaço os 80 menos esses 22 aqui, ok? Então nós vamos fazer a subtração dos 80 menos os 22, que daria 58, ok? Então 80 menos 22, 58. Agora, a mesma situação vai acontecer com o pessoal que vai de táxi, 46. Só que dentro desses 46 já tem as 22. Então 46 menos esses 22 vai dar 24, ok? Então, desses 200, observa comigo, eu vou tirar os 58, vou tirar os 22 e os 24. Então, nós vamos somar, né, 58 mais 22 mais 24, beleza? Então, vamos lá. 8 mais 2 dá 10, com mais 4, 14. Vai 1. 1 mais 5, 6, com 2, 8. Ok? 8 com mais 2 dá 10. Então são 104 pessoas que utilizam algum desses meios, ou ônibus ou táxi. Diminuindo essas 104 pessoas, vão sobrar exatamente 96 pessoas que não utilizam nenhum desses meios de transporte, ok? Então, analisando as alternativas, o nosso, né, gabarito seria, nesse caso, a letra D. É um número maior do que 95, mas menor do que 100. Depois eu quero ver também teus comentários a respeito dessa questão, ok? Qualquer dúvida é só falar. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Quero ver a tua curtida também no final. Continua sempre aqui seguindo, acompanhando o nosso canal. Toda semana tem vídeo sobre questões de concurso para você. Beleza? Então, meu muito obrigado, um abraço e até mais.